Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar da Taurus, uma empresa aí que grandes investidores costumam falar bastante dela por conta de dividendos, vem passando por algumas situações difíceis, né? Então a gente vai falar aí um pouquinho mais rápido, mostrando na plataforma, depois mostrando a apresentação de resultados do segundo tri, mas é uma empresa que eu vejo bons fundamentos e eu acho interessante para uma carteira de longo prazo e diversificada. Então deixa eu botar aqui na tela. Então falar um pouquinho aqui da Taurus, a gente vê que ela tem os indicadores aí, o PL, a gente vê que está um pouquinho mais alto do que o normal, né, 16, mas a gente vê que o lucro da Taurus hoje está distorcido, acaba distorcendo esse indicador também. A gente vê que o preço sobre valor patrimonial, o pessoal que gosta muito de olhar IPVP, está super sob controle, já demonstraria que a empresa está próxima aí de um preço bom para entrada. EV/EBITDA também 8 vezes, EV/EBIT, ela tem bastante patrimônio, tá? Tem fábricas, né? Dívida sob controle, né? Então tem uma dívida, cadê? Dívida líquida de 340 milhões, super sob controle, tá? Tem bastante, cadê? Que tem disponibilidade? Tem um caixa aí de 245, isso aqui é dívida líquida, né, já descontando. A dívida bruta é quase 600, mas olha quantos ativos ela tem. 2,2 bi, né? Tem bastante ativo aí circulante, que é ativo de até um ano, curto prazo, né? Então uma empresa aí que do ponto de vista patrimonial estaria barata. Tem uma margem bruta ok, mas a gente sabe que está sofrendo bastante. A margem EBITDA não vai ser uma margem absurda, tá? Não esperem uma empresa aí com margem de 50%, 40%, mas a tendência é ela melhorar, tá? Conforme for melhorando. Mesmo assim, ela vem dando lucrinho, tá? Margem líquida e tal. Aí a ROI, é claro que fica distorcido, ROI, ROA, por conta dessa questão aí que a empresa está sofrendo lá no lucro líquido. Né? O lucro líquido é muito usado aí para ROI, para ROA. Crescimento da receita nos últimos anos sofreu muito, a gente viu que cresceu de 5 anos para cá, 16%. Então, uma empresa passando por dificuldades, a gente já olhando aí rapidamente, a gente já vê isso. Né? A gente vê aqui que em 2023 a receita caiu bastante frente a 2022, 1,7 para 2,5, mas isso daí, boa parte desse problema é por conta de questão lá nos Estados Unidos, tá? A maior parte da receita da empresa vem nos Estados Unidos e aqui no Brasil ela também sofreu com a política do governo que entrou, governo de esquerda, governo do Lula. Mas a representatividade maior da receita e do lucro operacional vem lá de fora. Então, quando o ambiente macroeconômico melhorar, a gente espera que melhore aqui, principalmente o EBIT, né? Olha como o EBIT despencou de 761 milhões para 219, né? De 2022 para 2023. No trimestre, se a gente olhar, a gente vê que a receita já começou a apresentar sinais aí de equilíbrio, né? 400 milhões, né? Comparado ao ano passado, né? Então tá mais ou menos no mesmo nível, não está caindo muito mais, né? O segundo tri de 2024, 408 e de 2023, 470. Claro que teve uma quedinha ainda, o momento ainda é desafiador, mas não está caindo absurdamente, igual caiu, por exemplo, cadê? De 2022, ó, 626 milhões, ou cadê? 2021, 651 milhões. Então ela estava muito melhor nesse período e agora deu uma quedinha, mas não no ritmo que estava, né? Mas a gente vê que a margem bruta até melhorou nesse segundo tri. Ano passado estava um pouquinho com margem bruta um pouquinho melhor, né? Mas EBIT ainda positivo, né? O margem não está perdendo tanto, é mais o chão de fábrica que ela perde mesmo. Mas a gente vê que está passando por situação difícil, tá? Não é uma situação fácil, mas tem bastante ativo. Ela gera FCO, tá? Do ponto de vista de geração de caixa, 144, 525, mas olha como gerou mais em 2022. Vamos ver como é que está no trimestre. No trimestre também gerando 144, 99 milhões no primeiro tri. Né? Ano passado gerou até menos caixa. Então já denota aí talvez uma situação de melhora por conta dessa geração de caixa. Ó. Primeiro tri 2024, 99, ano passado foi 91. Então eu acho que já apresenta alguns sinais de melhora. Vamos dar uma olhada aí nos resultados. Deixa eu botar aqui para o modo leitura para a gente ver. Da Taurus. Tá, alguns destaques, a gente já viu um pouquinho da receita, nesse ritmo aí de 400 milhões, dando lucro, bruto com a margem bruta ainda no nível do ano passado, ainda estagnado, aqui EBITDA ajustado, margem também não é a margem que a gente espera, né? A gente queria próximo aí dos 20% talvez. E teve aqui a questão de desvalorização cambial que impactou por conta desse movimento lá fora. Ela também opera, tá com um projeto aí para entrar na Índia, né? Não sei se já entrou, você que vai falar, mas tá com um projeto para entrar na Índia. Então a gente vê aqui que boa parte da receita vem do mercado externo. É claro que o Brasil impacta na receita da companhia, a gente sabe que o governo atual não é tão favorável a essas políticas de arma, de venda de arma,
Porém, ela tem algumas licitações aqui em órgãos das Forças Armadas, de policiais, que vão entrar receita no futuro também, tá? Então, isso daqui no mercado interno também é tendência a melhorar. A gente vê que no semestre ela conseguiu aqui 715 milhões só de fora, só que o CPV ainda altinho, em margem bruta não tão boa, né? A dívida acaba impactando um pouquinho, ela não tem uma dívida tão barata, de repente a dívida lá fora subiu bastante e aí deu um prejuízo contábil, né? Quando faz ajustes, talvez até fique positivo, ó, teve resultado líquido de operações continuadas negativo, que foi o que impactou. Então tem o resultado financeiro aqui, o custo da dívida dela aqui também não é muito favorável. Então a situação dela não é tão boa, né? A gente vê que passando por dificuldade e tal, mas eu vejo como uma empresa interessante, está com patrimônio grande. Deixa eu passar aqui para uma página aí que tem mais algumas informações interessantes. Ó, a venda da Taurus nos Estados Unidos, a gente vê que está em queda, né, a venda dela e tal. Então, os Estados Unidos que está impactando mais nela. A gente não sabe também, entrando outro governo aí como o Trump, se vai melhorar. Mas eu acho que é uma empresa interessante, tá? Empresa de Forças Armadas, ó, a intenção de compras. Até já até tá comparando aqui, ó, presidente do Partido Republicano, Partido Democrata. Então acaba que o governo impacta lá fora. Aqui a gente vê que a produção de armas Taurus no Brasil, engraçado que é até positivo, até maior, né, aqui no Brasil, produzindo mais no Brasil do que lá nos Estados Unidos. Interessante isso. Mas eles estão num ritmo aqui no semestre bem inferior a 2023 e muito inferior a 2021 e 2022. Por isso que caiu tanto essa receita. Então, é uma empresa que depende dessas questões governamentais. Ela vem fazendo parcerias para jogar em outros países também. Mas acho que é um segmento interessante, segmento defensivo, numa carteira diversificada. Eu acho que a empresa já denota aí que está num ponto bom de entrada. Claro que tu não vai pegar teu patrimônio e botar todo, tá? Mas como eu falei, numa carteira diversificada acho bom. E aqui no segundo trimestre já subiu aqui em relação ao primeiro tri, em relação ao quarto tri de 2023. Então talvez a empresa já está dando um sinal aí de melhora, tá? A gente não pode garantir isso, mas é um indicativo. Tem mais alguma coisa aqui nessa página? Volume de vendas. Então a gente vê que basicamente a venda é Estados Unidos. O pessoal às vezes fica falando de Lula e tal. Claro que o Biden influencia lá também nos Estados Unidos, mas, ó, Estados Unidos é essa linha aqui, mais cinza, mais quase branquinha e tal, exportando para outros países pequenininho, e Brasil também bem pequenininho, volume de vendas, né, que impacta lá no top line, na receita. Então a gente vê que o segundo tri foi inferior, né, a questão das vendas, apesar dela estar produzindo mais. Então, de repente, essa produção vai encadear uma venda futura, tá? Ainda, provavelmente. Mas eles ainda não estão vendendo bem, tá? Esse ano. Vamos avançar mais um pouquinho. Aqui falando da receita, a receita ainda não estabilizou por conta dessas vendas. Basicamente são armas, né? 90% da receita. Tem alguns acessórios também, capacetes e tal. Né? Esse MIM, eu não sei exatamente o que é. Vamos ver se fala aqui. Não lembro, não estou recordado. Mas tem aqui o preço médio da vendas. Eles deram uma leve aumentada também para tentar repassar preço, ter uma margem bruta mais alta contra a questão de inflação. Mais uma vez, falando da receita por armas. Receita basicamente Estados Unidos. Né? Aí Brasil aqui 12%. Mas já foi um percentual maior Brasil, tá? Armas e acessórios. Margem bruta deles. Então a gente espera que cheguem no patamar de uns 40%. Mas eles comparando com outras empresas, ó, Hugger, S&W, não sei se é assim que se pronuncia, tá? A gente vê que eles têm uma margem bruta bem superior aos concorrentes, tá? Principalmente os concorrentes norte-americanos. Claro que chegaram aqui a se aproximar mais por conta dessa questão de repasse de preço. Mas a gente vê que a Taurus é uma empresa líder aí, uma empresa muito interessante, tá? Falando mais um pouquinho, margem bruta, olha como chegou aqui, já chegou no patamar quase 50% de margem bruta, cara, em 2022. Sim, mas no patamar de 40% acho que já estaria ótimo e a empresa já volta a ter uma lucratividade bem alta. Despesas operacionais não é tão grande assim, ela tem uma despesa com vendas, né, com marketing, mas o custo maior é o custo de fábrica para eles conseguirem ter um repasse de preço. Então a despesa operacional sob controle, tá? A gente vê que nem cresce tanto, 20% aí. Saque mais um pouquinho, cálculo de EBITDA.
Vamos ver aqui se tem mais alguma informação. O EBIT está sofrendo bastante, de 34% para 14%. Tem despesa financeira, principalmente de variação cambial. Então a questão lá da moeda forte, eles têm um custo de dívida lá fora também, mas que está sofrendo, inflação e tal, está pesando aqui nesse resultado financeiro. A gente vê que variação cambial pesando muito aqui. Até pesou, até foi positivo, né, a variação cambial aqui. O que teve aqui mais? Não, é porque aqui está o sinalzinho de menos aqui. Então a variação cambial pesando bastante. E aí a empresa deu um prejuízo, mas como eu falei, tá? Esse crescimento aí da capacidade produtiva da empresa, eu acho que já denota uma curva possivelmente ascensão, tá? Todas as empresas desse setor estão sofrendo, não é só a Taurus, a gente viu lá que as margens, claro que teve uma empresa ali, a S&W, que parece que a margem elevou agora, mas um trimestre ocasional, mas a gente vê que a empresa se recuperando aí esse movimento macroeconômico, se recuperando o setor, a empresa tem um potencial muito grande. A questão da dívida dela, a gente vê que a dívida dela é de curto prazo, então impacta também no resultado financeiro, né? Eles podem aqui até jogar para frente um pouco da dívida. O custo não parece tão alto, né? 8%. Eu acho que o problema mesmo é a geração de caixa. A gente já viu um pouquinho da dívida, 340 milhões. Investimentos. A empresa está segurando os investimentos, CAPEX, natural. Como é que eles vão ficar investindo se não está tendo demanda para isso? Então eles seguraram aqui investimento, fizeram até alguns investimentos aqui com financiamento do FINEP, que é um custo mais baixo, possivelmente deve ser uns 5%, 6%, deve ser abaixo desses 8%. Então é natural eles fazerem esse investimento. E aqui está distorcido esse percentual porque a receita caiu muito. Mas a gente vê aqui que nominalmente os investimentos, olha como caíram em relação a 2021 e 2022, tá? 2019, 2020 também, 2020 tem a questão de pandemia e tal, mas a gente vê que ela não tinha um patamar tão alto. Eu acho que basicamente isso daí de mais importante, né, que a gente tinha para falar da Taurus, a gente já destrinchou aí na plataforma também mostrando os indicadores financeiros, os principais indicadores. Eu acho que é uma empresa muito interessante, com potencial, numa carteira que já está estruturada e tal, e que paga dividendos, tá? Mas não é uma empresa que você pode botar seu dinheiro todo de uma vez. Pelo amor de Deus, não faça isso, até porque é uma empresa que está sofrendo ainda, mas eu acho que tem um potencial grande, com bastante patrimônio. A gente sabe que é uma empresa já antiga, uma das líderes do setor, inclusive no mercado desenvolvido, que é o mercado americano. Então, eu acho a Taurus muito interessante, tá? Mas claro que a gente vai falar de preço justo, isso daí tem na nossa plataforma de investimentos. Se vocês tiverem interesse, é só clicar no link na descrição do vídeo ou nos procurar no Instagram. Tá? Se tiverem alguma informação também complementar, quiserem botar no comentário do vídeo, a gente está sempre à disposição. Forte abraço a todos aí, uma boa semana.